Jesus Cristo. Meus amados, queridos irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido pela igreja do Senhor Jesus Cristo, onde a carta de Paulo aos Efésios, o seu capítulo 6, a partir do versículo 10, vai falar sobre as armaduras de Deus, né, que nós devemos estar firmes contra as astutas e ciladas do adversário. Sabemos que todos os dias o inimigo ele se levanta para tentar destruir a igreja. E quando se fala de destruir a igreja, irmão, é destruir o povo de Deus, é calar o povo de Deus, é calar o adorador. Porque a Bíblia diz em João 4:23 que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, e esses que adoram em espírito e em verdade. E quando o adorador ele vem para adorar Jesus Cristo, um dos propósitos do adversário é calar o adorador. Um dos propósitos maiores do inimigo é calar a minha e a tua boca, é calar a minha e a tua adoração. Saiba que Jesus nesta noite, não só nesta noite, mas sempre ele tem algo de melhor para você. Jesus tem algo de especial para mim e para a tua família. Jesus tem coisas grandes para a tua casa. Jesus tem coisas grandes para a tua família. Jesus tem coisas grandes para a tua vida ministerial. Jesus tem coisas grandes na tua vida sentimental. É por isso que o adversário ele quer destruir. E é por isso também que o nosso Deus Todo-Poderoso ele vem nos alertando que nós devemos estar sempre orando nisto em espírito e vigiando, porque os dias são maus. Nós vemos que todos os dias o adversário se levanta para parar a igreja do Senhor. Verdade. E nós estamos caminhando para a reta final, irmãos. A vida de Jesus só se aproxima dia após dia, a cada segundo da nossa vida. É por isso que a igreja de Cristo tem que se revestir. Aleluia, glória a Deus. É por isso que a igreja tem que estar revestida no poder de Deus, buscar em oração, em vigilância todos os dias. A Bíblia vai nos dizer em Lucas 18 o dever de orar sempre e nunca desfalecer, o dever de orar sempre e nunca entristecer. É como foi lido em João 14, a partir do verso 1: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus de mistério. É por isso que o diabo ele quer calar o crente. E por Jesus está próximo de voltar, nós temos que estar atentos, porque o Evangelho de Mateus 24 está se cumprindo, que se levantaria, meu irmão Francisco, falsos profetas. Hoje está difícil de nós pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Hoje está difícil pregar a verdadeira palavra, porque está como aquela parábola do semeador. Estamos semeando, está vindo os pássaros comendo a semente que foi plantada. Porque a boa terra que tem que receber a boa semente é o coração do crente. Tem que estar forte para receber a palavra de Cristo. E para se levantar os falsos profetas, os falsos mensageiros, os falsos semeadores, é o que está acontecendo hoje. O pastor prega a palavra, e o diabo envia outros mensageiros dele. Assim como tem um mensageiro de Cristo, tem os mensageiros do diabo. Para que isso? Para confundir a mente do povo, para confundir a mente da igreja. Hoje está difícil. Eu estava falando para o nosso irmão Francisco, que bom, louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem apenas esta igreja aqui no povoado. E ora a Deus, ora a Deus para vir mais igreja. Para quê, irmãos? Se uma igreja já está sendo difícil de se pregar a palavra, de vir um povo, quanto mais e mais igrejas para confundir a mente do povo. Porque a primeira coisa que quando abre outra congregação em outro lugar,
a mente do povo fica embaraçada. Eu ouvi uma palavra de correção, eu vou me mudar para outra igreja, eu vou me mudar para outro lugar, porque hoje está assim, irmãos. Ninguém quer mais ouvir a verdade de Cristo. Ninguém quer mais ouvir a palavra de Deus. O povo não quer mais ser exortado, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar, e já vimos o amor de muitos se esfriando, porque o povo de Deus está deixando de orar, deixando de buscar a Deus, para buscar redes sociais. Olha só, deixaram a palavra, trocaram a palavra. Olha só o que está acontecendo. Hoje é mais fácil eu pregar: o Francisco errou, o Chico falhou, o Antônio caiu, a fulana caiu, do que pregar a palavra de Deus. Porque hoje que nós estamos vivendo é gente pregando a vida dos outros, e se esquecendo de pregar o Evangelho de Cristo. Você vê que Paulo, aos Efésios 6:10, vai dizer o quê? No demais, irmãos meus, revesti-vos do poder de Deus, e usai o capacete da salvação e a espada do Espírito, porque o crente tem que estar revestido no poder de Deus. E dizendo assim: e nisto, orando com todo tempo, com toda a súplica e no Espírito, e isto vigiando, porque a oração é constante, a vigilância também é constante, porque o inimigo, ele luta ocultamente, porque quando o adversário, ele se levanta ali presencialmente para nós ver, é fácil de nós se defender, é fácil de nós agir, dobrar os joelhos. O inimigo se levantou contra a minha vida, eu vou me defender. Agora quer ver, irmãos, é nós se defender quando ele está agindo na calada, quando ele usa para chegar te abraçando, dizendo que está com você, dizendo que está andando com você, que está lado a lado com você, mas por trás do adversário está com a espada querendo te furar. Aleluia. Porque olha só, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados que lutam nos lugares celestiais. Nós não estamos vendo, é algo que é oculto. É por isso que nós temos que orar, irmãos, e vigiar, porque uma simples coisinha, olha só, para você ver que o mundo espiritual é tão sério. Por que eu vou mais devagarzinho para você entender? Que o mundo espiritual é tão sério que se você estiver agindo dentro da sua casa, você estiver conversando com a sua família, às vezes você olha para um lado e assim: não tem ninguém, não tinha ninguém. E como é que se espalhou isso? Como é que isso aqui saiu daqui? Mas você não vê também que o inimigo, ele luta em oculto. Ele está ali ouvindo. Por isso que o crente tem que vigiar em tudo. Prova disso: eu estava morando ali na saída da Bora, onde hoje é a irmã, com o problema do nosso irmão João. E de noite, se a gente você contar um negócio desse para quem é espiritual, a Bíblia diz: quem está na carne ensina as coisas que estão na carne. Agora quem está no Espírito vai ensinar as coisas que são do Espírito. E a minha esposa disse assim: Cleiton, está ali a luz do teu carro, a traseira está acesa. Tem alguém dentro do teu carro, alguém pulou, está tentando roubar. Eu falei: não, porque para a luz traseira do carro acender, ele tem que ligar a chave e prestar no freio para poder dar aquela piscada atrás. E eu olhei com medo de sair. Eu disse assim: mas não bateu ninguém. E eu comecei a sair para fora devagarinho, olhei, puxei aqui um pouco na porta do carro, travado. Eu disse: misericórdia, que é isso? Aí apagou. Fui para dentro de casa de novo. Isso meia-noite, pouco da noite. E eu começando a orar, pedindo a Deus para Deus repreender. E
Veio de novo, ela assim, Cleito, de novo, acendeu de novo. Eu disse, isso é balcão, miúdo. E eu fui de novo, mexi no controle, destravei o carro, travei de novo, se apagou. Na terceira vez eu disse, isso é espiritual. E isso não é coisa desse mundo, é coisa das trevas. Algo está sendo feito para tentar parar. Porque a igreja, irmão, olha só, a liderança da igreja, o pastor da igreja está orando pelo povo. O pastor da igreja está orando pelo povoado, pela cidade, pela humanidade. Aí eu disse assim, agora isso aqui é espiritual. Coloquei a mão no carro, mas isso é em espírito, porque a oração em espírito é isso, irmão. É você em silêncio, você e Deus. É isso que é orar em espírito. E vigiando. Porque se você dizer assim, eu sei que Jesus tem poder, aí ele está ouvindo ali, mas em silêncio. Eu disse assim, Deus, é algo espiritual que eu sei. Repreendo em nome de Jesus Cristo. E ali se apagou. E eu, no outro dia eu fui lavar o carro. Eu tinha chegado dos Pereira à tarde, estava muito poeirento. Fui lavar o carro, que eu fui lavar o carro, que eu olhei atrás, no porta-mala do carro atrás, estava aquele tufo de vela em cima do carro. E eu disse assim, mas cadê o pavio da vela? Nem a marcazinha preta estava dentro, só aquela vela naquele tufão agrudada em cima. Aí eu falei, ninguém entrou aqui. E quem foi? Como é que essa vela parou aqui? O diabo, irmãos, os macumbeiros, os espíritos, quando ele vai invocar, porque ele está dentro dele. A explicação, as hostes espirituais. Para eles invocar as coisas dele, ele tem os livros dele. E principalmente que ele é aquele tal de São Cipriciano. A primeira coisa que ele vai andar invisível, ele entra em qualquer lugar. Por quê? Ah, mas o inimigo não entra na casa do crente. O inimigo não entra na casa do pastor. Quem disse? Já entra na casa do pastor. Ele entra na igreja se não vigiar. O vigiando ou não, ele entra. Agora, trabalhar, ele só trabalha aonde há espaço. Todos nós estamos sujeitos de um inimigo entrar dentro da casa. Mas ele só faz a guerra aonde tem espaço. Ele só bagunça aonde tem espaço. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para trazer vida e vida é mudança. Se ele não achar espaço para destruir, ele não vai destruir. Mas ele vai tentar tocar no que é seu. E a partir daquele dia, eu tinha feito a revisão do carro todo. De repente o carro começou a quebrar. Eu se quebrou o carro, mas graças a Deus não foi eu. Porque ele pode tocar no que é seu, mas ele não toca em você. Grande Deus. Jó, ele tocou em tudo de Jó. Tocou na família, tocou no material, tocou na saúde, mas não tocou na vida. Deus. Porque a vida do crente pertence a Cristo. Glória. Pertence ao Senhor. Aleluia. Deus de mistério. Aí eu disse assim, mas por que isso? Eu disse, mas quem? Aí eu disse, Deus, revela quem foi. Deus disse, eu não vou revelar quem foi. Eu disse, por que, Senhor? Porque se a gente for, olha só, irmão, a gente como ser humano, se a gente, no momento de orar, Senhora, Deus mata logo ele. E Deus não quer que nós ore para matar ninguém. Deus quer que nós ore para salvar eles. É, Jesus. Aí eu disse, mas por que aconteceu? Lá dentro daquele alpendre, Jesus curou um jovem. Jesus curou outro moço que estava em guerra com a esposa, pronto a se separar. E ele disse que estava sentindo uma dor de barriga, uns cortes, fez exame, mais exames, e no médico não descobriu o que era. Eu disse assim, eu sei o que é. Orei e Jesus curou. É por isso que o diabo se levantou. Tocou e manchou a ninhada dele. Mas também ele vai tentar tocar nos seus escolhidos. Então olha só, nós estamos sujeitos dele entrar na casa. Mas ao entrar, você tem que fechar as brechas. Tampar as brechas. Como isso, pastor, tampar as brechas? Em jejum, em oração, nisso orando a todo tempo, vigiando em espírito, em verdade, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, estou passando por essa luta, mas maior do que essa luta
é o meu Deus poderoso. Aleluia. Aleluia, Jesus, tu és fiel, Pai. Grande é o Senhor, Jesus. Orando. Aí diz assim, ó, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, fica firme. É o versículo 13 do capítulo 6. Nós estamos sujeitos a passar pelo dia mau. Quem nunca passou por um dia mau? Ninguém. A vida não é só de mar de rosa, não. A vida não é só de bonança, não. A vida não é só de fartura, não. Você passa por momentos difíceis, passa por momentos bons e passa pelos momentos ruins. Eu já vivi melhores momentos na minha vida, espiritualmente e materialmente. E hoje estou num momento também de Deus. Não quer dizer que o dia mau, Deus não está com você. O dia mau vem, não é para você desistir. O dia mau você tem que entender que é o sacudido de Deus, para você se afirmar mais e mais em Deus, ficar firme e não desistir. O problema de não receber é porque não estão aguentando o sacudido de Deus. Grande Deus. Para nós receber a bênção de Deus transportante, que é isto: você vai colher ali uma quarta de farinha, você enche aquele saco e o saco está cheio até a tampa. Você diz, não cabe mais. Algum lavrador diz, não, dá mais uma sacudidinha que vai caber mais. Sacode para esse que não está pelo meio. É algo espiritual, irmãos, falando aqui nesta noite, trazendo material para o espiritual. Aí quando você sacode, aí vai abrir mais espaço para encher. Assim é quando Deus quer te abençoar, a minha e a tua vida. Às vezes você diz a Deus, eu sou, achando que já estou cheio, mas Deus, eu vou te abençoar ainda mais. Eu vou multiplicar as bênçãos na tua vida. É por isso que o adversário quer calar o adorador. Fica firme nos dias maus, porque nos dias maus, quando você clama a Deus, clama o sangue de Jesus, Jesus vai se manifestar na tua vida e fazer algo diferente na tua vida. Porque já passei por um momento que eu disse assim, Deus, eu não vou conseguir sair. E eu consegui sair, irmãos. Aí diz, estáis pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Deus. A verdade é por meio da palavra de Deus. Se alguém, outra pessoa está buscando outras verdades que não é por meio da palavra de Deus, é um evangelho anátema. Esse evangelho não tem serventia alguma. A verdade é por meio da palavra de Cristo, que salva, que cura, que transforma e que liberta, e ainda prepara para levar para morar no céu. E antes de levar para morar no céu, ele batiza com o Espírito Santo, ele enche do Espírito Santo, ele enche do seu Espírito Santo. Grande é o Senhor. Oh, glória a Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a revelação de Jesus Cristo, a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a maior profecia, a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é o pão que nos alimenta, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é o pão vivo enviado do céu para os nossos corações, para nos alimentar espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Santos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orando em todo o tempo. É todo o tempo, irmãos. Como é esta oração em todo o tempo?
Alguém vai conseguir andar de joelho 24 horas por dia? Alguém vai conseguir passar o dia todo de joelho? Não. Porque não vai poder trabalhar, não vai poder comer, não vai poder fazer nada. Esse orando em todo o tempo, você está no seu trabalho. Você está com seu pensamento ligado em Deus. Você está na rua. Você está com seu pensamento ligado em Deus. Você está na cozinha, lavando os seus pratos, mas o seu pensamento está ligado em Deus. Você está na escola, mas o seu pensamento está ligado em Deus. Você está falando com Deus, porque o crente pentecostal, ele amanhece falando com Deus, ele levanta falando com Deus, ele caminha falando com Deus, ele se deita, fala com Deus. Oh, aleluia! Ele fala com Deus em todo instante da sua vida. Glória a Deus. Porque muitos confundem que é pentecostal. Acha que o Pentecoste, quando desce, é só quando alguém recebe a palavra ali e está pulando no pé só. Não é, irmãos. Pentecoste é o fogo de Deus quando desce na sua vida. O que é o fogo de Deus quando desce sobre a sua vida? É quando você para ouvir a palavra de Deus. Você sai transformado pela palavra de Deus. Você recebeu a palavra de Deus, você vai para sua casa. Que palavra maravilhosa é essa? Isso foi o retorno de Deus que desceu sobre a sua vida. Isso é o Pentecoste de Deus sobre a sua vida. Renova você. Você sai renovado, sai transformado por meio da palavra de Cristo Jesus. Aleluia. Porque muitos confundem avivamento com movimento. Pensa que avivamento é pular num pé só, sair profetizando, estendendo, rodando. Não é isso. Avivamento é isso que eu falei agora. É quando você recebe a palavra de Deus. Mesmo que a igreja não dê um glória, não dê um aleluia, mas o seu coração está queimando por dentro. Não deu glória ainda, não deu aleluia, mas o seu coração está ardendo por dentro. Está uma chama ardendo no seu coração. E a pessoa sai com a mente cheia da boa nova. Porque o Evangelho de Cristo é boas novas aos nossos corações. Você chega em casa e diz: que palavra do céu, que palavra do reino. Isso é renovo, isso é renovação. Aleluia. Isso é avivamento. És grande. E o que é movimento? É quando alguém se emociona, recebe aquele movimento todo, faz aquele movimento todo e quebra a cadeira, pisa da tapa no outro, pisa no outro. Aí diz assim: nossa, eu fui cheio. Aí você pergunta: como foi a palavra? Foi bênção do céu. Qual palavra foi pregada na noite? Eu não sei, não sei que foi bênção do céu. Não lembro a passagem. Por quê? Porque não está ligado. Porque quem está ligado é diferente. Porque a palavra de Cristo, ela nos liga com o céu. A palavra de Jesus Cristo nos mostra o caminho para o céu. A palavra de Jesus Cristo nos leva ao caminho da salvação. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que quando o crente está orando, ele está falando com Deus. Porque a oração do crente é a carta dele enviada para o céu. E a Bíblia Sagrada é o céu se revelando para a terra. A Bíblia Sagrada é o céu se revelando para a igreja. É Deus falando com a igreja. É Deus falando com o seu povo. Você está orando, falando com Deus. E Deus está ouvindo você. E Ele mandando a sua resposta por meio da palavra de Deus. Jesus, glória. Deus de mistério. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então nesta noite receba esta palavra, creia nesta palavra e não desista de orar, não desista de clamar, não desista de louvar. Você tem o Espírito de Deus para estar levando a Deus. Louve a Deus em espírito de verdade. Você tem o dom de estar pregando. Pregue a palavra, não desista de pregar, não desiste de orar. Glória, glória. Porque Deus é contigo. Deus é com a tua família. Deus é com você. Aí o problema, alguém diz assim: Deus é comigo. Deus é comigo. Então, se eu estiver dentro da minha casa, não ir para a igreja mais, Deus está comigo. Aí muitos se confundem, irmão. O soldado,
ele não é um soldado se ele estiver fora do campo ali de batalha, não, irmãos. Ele tem que ir lá para o campo, batalhar. Porque se o soldado ele não ir para a guerra, ele vai perder a batalha. Então nós temos que guerrear. E a nossa guerra, irmãos, é com a carne e o espírito. Quando você vê o desânimo bater na tua porta, vem a tristeza do nada, porque vem, meu irmão Francisco, do nada bate a tristeza. Até o meu compadre, Deus, eu vou baixar essas portas, eu vou voltar para São Paulo e vou voltar a pregar lá, vou viver só pregando o evangelho nas igrejas. Deus, calma, tu vai pregar aqui, tu vai ganhar muitas almas. Porque o que entristece o coração de um pastor, irmãos, é quando Jesus manda alguém e sai outro. Porque o desejo dele é que não saia ninguém, mas o pastor não pode amarrar ninguém. Porque hoje as pessoas estão buscando igrejas, não a Deus. Que hoje há uma diferença, irmão, de aceitar Jesus e aceitar a igreja. Porque quem aceita Jesus é diferente de quem aceitar a igreja. O que aceitou apenas a igreja virou crente. Alguém chega na igreja, eu quero ser crente, eu aceito ali a igreja e tal, ele está fazendo noção da igreja, por dia não quer saber mais, desiste. Porque quem aceita Jesus é diferente. Vai olhar para Jesus. Passa a tempestade que passar, passa a dificuldade que passar, mas ele está em Jesus. A Bíblia diz assim: congregai-vos todos os moradores da terra. Congregar na igreja, agregar em casa. Tem gente que me congrega em qualquer lugar. Não, irmão, qualquer lugar. Olha só, existe uma diferença: congregar e agregar. Agregar, nós agregamos em qualquer lugar. Nós chegamos num lugar, se nós não gostamos daquele lugar, ele pode sair fora. Agora, congregarmos, nós temos que ter um lugar. E congregar se fala de congregação. Aonde nós vamos se reunir, como nós estamos aqui reunidos, para orar, para ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. E por isso que a igreja, até o pastor, às vezes pode chamar alguém para pregar. Por quê? Porque ele também precisa ouvir a palavra. Ele precisa também se alimentar pela palavra. Por quê? Eu disse, Deus, hoje não vou pregar no povoado Pereira. Eu vou levar o nosso irmão Francisco. Então, olha só, traz algo diferente. Porque a palavra de Deus se renova todo dia na minha e na tua vida. Quando nós viemos para congregar, olha só, porque é diferente, irmão. Eu ouvir a palavra na igreja para ouvir em casa. Em casa, às vezes, a gente está lendo a Bíblia. Aí nós lemos assim: olha só, que palavra boa, mas eu não entendi. Aí você chega na igreja, você não falou nada. Aí Deus vem e confirma aquela palavra. Aquilo é uma confirmação de Deus. Meu irmão não estava entendendo nada, porque já aconteceu isso. Deus lê uma palavra em casa, passar o dia lendo, e chegar na igreja, eu não tinha entendido. E uma criança leu aquele versículo que eu tinha lido em casa, explicou um pouquinho de segundo, e eu entendi a palavra. Porque a palavra, o entendimento, não é eu que busco o entendimento, é Deus que manda o entendimento quando nós buscamos. É Deus quem dá o entendimento dele. Porque o entendimento vem do alto, não vem de nós, vem do alto, vem do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que eu disse nessa noite, eu na palavra de Deus, vamos orar, vamos crer na palavra, vamos crer no poder de Deus. E vamos vigiar, não vamos se deixar, irmão, se confundir. Porque hoje estamos vivendo tempo onde nós estamos recebendo palavras de falsas profecias. Que é isto? Ouvindo textos isolados. Por isso que quando eu leio um versículo, eu já vou lá para o começo da história, para ver de onde surgiu aquela palavra, para não virar apenas um texto isolado. Porque o inimigo, ele conhece a palavra, irmão. Ele conhece a Bíblia de Gênesis do Apocalipse. Ele conhece o céu e ele sabe que é bom. É por isso que ele luta para mim, você, nem ninguém da igreja ir para lá. Porque ele sabe que lá é bom. Lá é um lugar bom. E é para lá que eu vou. É para lá que nós iremos. Se nós se colocarmos na posição e não manchar e não contaminar as vossas vestes, é para lá que nós vamos. A rua de ouro e cristal, aquilo que o homem briga na terra, nós vamos dar por cima lá no céu. Glória. Amém, irmão? Glória a Deus.